Olá! Bom, hoje então a gente conversa um pouquinho sobre A Fera na Selva, do Henry James. Essa aqui é uma novela que ele publicou em 1903. É um livro bem curtinho, tem cerca de 80 páginas aqui nesta edição. E é considerado uma das grandes novelas de todos os tempos, com certeza uma das maiores novelas escritas pelo próprio Henry James, que é aquele escritor norte-americano que vai se radicar como inglês, né? Ele passa boa parte da vida na Inglaterra escrevendo aí seus livros. Henry James tem uma vasta obra. Aqui no canal, por enquanto, nós só temos vídeos para A Volta do Parafuso, que provavelmente é seu livro mais famoso, e também para um livro de não ficção dele chamado A Arte da Ficção, em que ele analisa aí a obra de alguns outros grandes escritores. Mas então, ele tem romances imensos, novelas, contos, ele também escreve contos de fantasmas. É uma vasta obra aí mesmo, viu, pessoal? E ele é bastante conhecido por fazer estudos de personagens. Então, a parte psicológica dos personagens costuma ser bastante bem trabalhada. Aqui não é diferente. Este livro aqui, pessoal, traz uma história sobre perda de tempo, ou desperdício de vida, melhor dizendo. E alguns vão dizer que este livro aqui tem a ver com a própria biografia do autor. Ele mesmo viveu uma vida longa e não aproveitou, digamos assim. No quesito relacionamentos, veja bem, ele não viveu grandes romances, nunca foi visto, né, nas rodas aí de intelectuais acompanhados por damas. Então ele nunca teve um relacionamento duradouro, nunca se casou, nunca teve filhos. Ele mesmo não admitia, mas muitos acreditam que este livro aqui é sobre sua própria vida também. Você vai conhecer aqui neste livro um rapaz que vai passar a vida inteira esperando que algo de extraordinário aconteça com ele. Além deste rapaz, que aqui no livro se chama Marcher, nós temos aqui uma outra personagem também bastante importante para a trama, que é a May. No começo da novela, os dois se encontram em uma open house. Então tem lá um casarão britânico bastante tradicional que está recebendo visitas. E eles se encontram lá, eles começam a conversar. E sabe aquela coisa de essa pessoa não me é estranha? Isso vai acontecer com eles, mas quem vai se lembrar é ela. Ele não se lembra de onde foi que eles se viram, mas ela vai se lembrar. 10 anos antes, numa viagem a Roma, eles se conheceram e passaram bastante tempo conversando. Inclusive fizeram confidências. Num dado momento, ela vira pra ele e diz assim: Olha, eu me lembro de um segredo que você me contou naquela época. E ele fica meio, né? Como assim? Que segredo? Né? Eu, tipo, nem tenho segredos. O que foi que eu te contei, né? Porque ele realmente não registrou, né? Ter conhecido aquela moça, ter conversado com ela. Mas quando ela lhe conta, né, qual foi o segredo que ele compartilhou, ele meio que percebe que aquela pessoa é uma pessoa de confiança, porque ela realmente não contou pra ninguém sobre aquele segredo dele. A questão deste segredo é o seguinte, olha só, você vai ler o primeiro capítulo, que é até bem longuinho, inteiro, sobre esses dois personagens pisando em ovos para comentar esse segredo. Gente, aqui neste momento do vídeo, eu peço licença a todos vocês para comentar esta novela como um todo. Então não, eu não estou preocupada com spoilers. Como eu disse para vocês, é uma novela de cerca de 80 páginas, está disponível para Kindle. Nesta edição e numa outra que eu vou recomendar para vocês também, os links estão na descrição. Você pode pausar este vídeo, ler a noveleta e depois você volta aqui e a gente continua conversando sobre A Fera na Selva, tá? Mas então, vocês já estão avisados sobre possíveis spoilers, né? Pois muito bem. Eles ficam pisando em ovos, eles não dizem exatamente o que é o segredo. E isso faz. Eu sempre acho que isso é muito pior, né? Quando você vira para uma pessoa curiosa e diz assim: Ó, depois te conto. Ou tem um negócio pra te contar ali, mas agora não vai dar pra contar. Bom, enfim. A gente sempre fica imaginando. E a nossa imaginação sempre vai mais longe. É sempre pior deixar pessoas curiosas imaginando o que seria o seu segredo do que se você virar pra pessoa e contar pra ela o que é. Bom, vocês já entenderam. Este livro vai prender a gente pela curiosidade. A gente quer saber qual é o segredo desse cara. Eles ficam assim, não, mas o seu segredo, né, você me contou naquele dia. Ah, sim, é um segredo terrível. Ninguém pode saber. Que bom que você não contou pra ninguém. Eles ficam nisso por um bom tempo. E num dado momento, eles vão dar um nome pra este segredo. E o nome que eles vão dar é este aqui, ó. Não necessariamente os dois, tá? Isso pode vir do narrador, isso pode vir, né, pela conversa deles, enfim. Mas o nome que se dá para esse segredo do cara é A Fera na Selva. Então é aquilo que eu falei para vocês. Esse cara fica aguardando que algo extraordinário aconteça em sua vida. Na verdade, ele acha que ele está destinado a receber uma visita
deste algo extraordinário que vai acontecer com ele. Então, existe um misto de eu quero muito que isso aconteça com um medo do que é que vai acontecer. Por isso é uma fera espreitando esta pessoa na selva, se escondendo ali no meio da vegetação, enfim, só aguardando o momento de dar o bote. Então, provavelmente, esta coisa extraordinária que vai acontecer com o Martyr um dia será uma coisa terrível também. Então, ele contou esse segredo para a moça 10 anos atrás. E no meio dessa primeira conversa, pelo menos, tem um momento em que a moça vira para ele e diz assim: olha, mas talvez a fera na selva seja aí, na verdade, o amor. E aí você vai vendo que esse cara, né, por ele ficar esperando essa coisa extraordinária e esquisita que um dia pode vir a acontecer com ele, meio que não se apega a ninguém. Então, ele não teve nenhum relacionamento nestes últimos 10 anos também. Não tinha tido antes. Então, ele meio que vive a vida dele em função desta parada, né, deste paranauê que um dia vai acontecer com ele. Mas, curiosamente, no final do primeiro capítulo, né, eles estão conversando muito seriamente sobre essa questão. A moça vira para ele e diz assim: ok, você vai passar a sua vida, né, esperando por este momento extraordinário, eu vou esperar com você. E ele fica até, de certa forma, aliviado, talvez, porque realmente, né, ele confia nessa moça. Ela passou 10 anos com aquele segredo ali e não contou para ninguém. Então ele sabe que pode confiar nela. Então é isso aí. A partir deste capítulo, né, o que a gente vai acompanhar é a passagem dos anos. Sempre marcadinha pelo clima, que é bem interessante este livro, né? Me refiro à forma mesmo, né? O Henry James aqui neste livro, ele doura bastante a pílula, sabe? Então, a questão é que ele está falando sobre algo que ele não pode explicar exatamente o que é, porque ninguém sabe o que é, né? Então ele fica andando ao redor, ele fica dando voltas no personagem, na psicologia do personagem e nas coisas que ele está fazendo enquanto ele espera a fera na selva. É aí que a gente vai entrando na mente desse personagem, vai percebendo que ele é super egoísta, um cara que agrada aos outros para que ele se sobressaia, sabe assim? Então tem um momento aqui em que é o aniversário da May, e aí ele vai comprar um presente para ela, mas ele compra um presente que vai pesar no seu bolso, para que ele sinta que ele está, sabe, dando um presente muito especial para alguém. Sabe, não é pelo presente em si, é pela sensação de, ó, deu um presente carão para essa moça aqui, que é minha amiga. Só que a May, né, a gente vai enxergando a May meio que pelos olhos desse cara. E em alguns momentos o narrador vai mostrar pra gente quem ela realmente é. A questão da May aqui é a seguinte: ela está claramente apaixonada por esse rapaz. E ela, né, passou 10 anos apaixonada por ele, né, sem reencontrá-lo, e agora eles se reencontraram. Então este é o momento dela, né? Ela se prontifica a aguardar pela fera na selva junto com ele, e nisso eles passam anos e anos juntos neste tipo de relacionamento que eu acabei de dizer para vocês. Estamos só esperando. Então, assim, nada acontece entre os dois. Eles estão sempre juntos, então eles estão sempre indo a teatros, jantares e não sei o que lá. Eles passam tempo juntos. Eles são vistos juntos pela sociedade. Eles são falados. Mas eles não ligam. Nem ela, nem ele. Aqui a questão é a seguinte. Esse é o tipo de história que só daria muito certo com este tipo de personagem. Os dois têm a vida mansa. Então, ela ganhou uma herança, ela não tinha, mas ela ganhou uma herança de uma tia, então ela tá vivendo super confortavelmente em Londres, que é uma cidade cara. Ele não, ele sempre foi ricaço aí, enfim, naquela viagem que eles fizeram para Roma 10 anos antes, ela estava acompanhando aquela tia, né? Então assim, mas agora os dois vivem uma vidinha muito confortável, então eles não devem nada para ninguém, não é mesmo? E vão vivendo essa vidinha aí, de vez em quando eles, né, entabulam um diálogo, né? A gente vai ler ali sobre o que está se passando na cabeça deles. Ao mesmo tempo em que ele é grato por essa moça estar esperando pela fera na selva junto com ele meio que não tá nem aí, sabe? Para a questão de que ele está desperdiçando sua própria vida e está fazendo ela desperdiçar a própria vida também. Os anos vão se passando mais e mais, até chegar um momento em que eles já estão, sei lá, numa meia-idade ou algo assim, e ela está doente. E num primeiro momento ele vai entender essa doença da moça como se fosse uma afronta para ele, sabe? Então, como assim? Como você ousa, né, ficar doente desse jeito? Você vai me deixar? E aí tem um momento em que ela vira para ele e diz assim: eu viveria por você se eu pudesse, mas não posso. Porque ela tá realmente doente. E depois a gente já descobre que é o funeral dela, enfim. Ele perde a May, que era a sua única companheira, a única pessoa que sabia de seu segredo.
A única pessoa que sabia de seu desperdício de vida voluntário. Só que antes de morrer, ela diz uma coisa muito interessante pra ele. Ela diz: olha só, você não precisa mais ficar esperando a fera na selva aparecer, não. Ela já veio. Você já foi tocado pela fera na selva. E ele fica assim: mas como? Não, não é possível. Quando foi que isso aconteceu? Eu não vi a fera na selva. E aí você entende que para ela a fera na selva era, na verdade, ela entendeu muito antes do que ele. Existiu ali entre eles uma grande oportunidade de um relacionamento para ser desenvolvido que nunca se desenvolveu, mas a oportunidade sempre esteve ali. Eles poderiam ter vivido uma vida plena juntos, eles poderiam ter, né, sei lá, constituído família, vivido uma vidinha extraordinária dentro da própria simplicidade ali, juntos. Mas isso não aconteceu. Então, ela sabendo que vai morrer, vira pra ele e diz: ó, já foi. E ela aceita essa situação. Ela diz: ó, tá tudo bem, já aconteceu. Eu viveria mais por você se eu pudesse, mas não posso. Sinto muito. Mas o perceber o que foi que aconteceu consigo vem em ondas, não vem de uma vez só. Então, ele entende que a perde, né, durante essa conversa. Depois ele entende mais um pouco quando o funeral acontece. Depois, quando ele pensa assim, tá, então se a fera na selva já veio, quer dizer que eu tô livre, eu posso fazer o que eu quiser. Ele passa, sei lá, um ano viajando, mas ele volta, e quando ele volta, ele passa a visitar o túmulo da May regularmente. Então, a cada visita que ele faz, ele entende mais um pouco. Ele só vai ter um momento de epifania mesmo, né? Ele vai entender, finalmente, ó, o cara passou a vida inteira nesse chove, não, ele vai entender, finalmente, quando ele vê no mesmo cemitério um rapaz desesperado, né, quebrado, chorando em frente ao túmulo da esposa que acabou de morrer. Então, ele vê aquela cena daquele rapaz que acabou de perder um grande amor e ele fica observando aquilo ali, aquele sofrimento genuíno, né, pela perda de alguém. E ele percebe que ele não teve aquilo. Né? Como assim ele não sofreu? Ok, ele sente falta da May, de repente, das conversas, né, sobre nada que eles tinham, mas aquela perda do relacionamento, do dia a dia, né, da vida em comum, ele não teve. É só quando ele vê esse jovem viúvo, né, sofrendo daquele jeito, que ele entende finalmente o que foi que ele perdeu. Olha só, a saída teria sido a mala. Então, e só então ele teria vivido. Ela sim vivera. Quem agora poderia dizer com que paixão, uma vez que o amara pelo que ele era, né? Ela o aceitava, ela aceitou viver a vida inteira, né, ao lado desse cara, esperando que ele, né, tivesse ali seu grande momento extraordinário, que nunca veio. Então, à sua maneira, sim, ela o amou, né? Olha só. Ele, ao contrário, nunca havia pensado nela. Ah, isso agora era claro, a ponto de ofuscá-lo, senão na frieza do seu egoísmo e à luz do uso que poderia fazer dela. Então, ele usava a companhia daquela moça. As palavras dela voltavam-lhe e a corrente se esticava mais e mais. A fera estivera de fato à espreita e àquela altura já havia dado bote. Atacara naquele frio crepúsculo de abril em que ela, pálida, enferma, exaurida, mas linda ao extremo e talvez ainda recuperável, né, pensando na doença, né, e tudo mais, levantara-se de sua poltrona para postar-se diante dele e deixá-lo vislumbrar a verdade. Você está se lembrando daquela última conversa impactante que eles tiveram, né, em que ela diz, ó, a fera já veio. Atacara quando ele não vislumbrara tal verdade. Atacara quando ela, sem esperanças, afastara-se dele. E o sinal, quando ele a deixou, ficara marcado onde tinha que ficar. Ele justificara seu próprio temor e cumprira seu destino. Qual foi o destino dele? Olha só. Fracassara. Com precisão absoluta em tudo o que poderia fracassar. E um gemido assomou-lhe aos lábios, ao lembrar-se agora de que ela havia rezado para que ele não viesse a saber. Então, em nenhum momento, né, ela diz exatamente o que foi que ela entendeu que era a fera na selva, né, a questão do relacionamento que eles poderiam ter vivido, né, a vida em comum e tudo mais, a família que eles poderiam ter constituído. Ela não diz. A gente vai entender, né, ao longo da leitura. Mas, né, no fim, né, ela começa a achar que ele não precisaria saber. Ele poderia passar o resto da vida sem saber o que foi que ele perdeu.
Mas neste momento aqui da epifania no cemitério, vendo o jovem viúvo sofrendo, ele vai entender. Aí olha só, aquele horror de despertar, aquilo era o conhecimento. Conhecimento sob cujo sopro as próprias lágrimas pareciam congelar em seus olhos. Agora já era, né? Através delas, contudo, tentou fixá-lo e segurá-lo. Manteve-o diante de si, de modo a poder sentir a dor. Ali a parada pegou, né? Aquilo, pelo menos, mesmo que tardio e amargo, tinha algo do gosto da vida. Ele percebe naquele momento que ele nunca viveu. Mas o amargor, de repente, lhe causou náusea. Olha isso aqui. Gente, estamos nos aproximando do final aqui, ó. O amargor, de repente, lhe causou náusea. E foi como se ele visse com horror, na crua verdade, na crueldade de sua própria imagem, tudo o que havia sido designado e cumprido. Ele viu a selva de sua vida e a fera à espreita. Então, né, porque olha só, o destino, né, como já dizia Merlin lá nas Crônicas de Arthur, do Bernard Cornwell, é inexorável. Então a fera veio, cobrou seu preço, ele não pagou, ele viveu a vida inteira ignorando aquilo ali, mas a fera continua lá, o destino continua lá, o destino é inexorável, Derfel. Então olha só, ele viu a selva de sua vida e a fera à espreita, a fera estava lá ainda. Então, enquanto olhava, percebeu, como que por uma vibração no ar, que ela se erguia, a lá fera, enorme e horrenda, para o salto que o aniquilaria. Olha isso aqui. Seus olhos se turvaram. A fera estava perto. E, virando-se, aqui a gente está falando da hora da morte mesmo. Né? Já era, o destino foi cumprido. Ou não foi cumprido como deveria, né? De forma satisfatória. Então, olha lá. Seus olhos se turvaram, a fera estava perto. E, virando-se instintivamente em sua alucinação, para evitá-la, tombou de rosto sobre o túmulo. Acaba assim o livro. O resto é silêncio. Por quê? Ele morre, ele se assusta, ele cai, né, de rosto no túmulo e morre. Eis o grande bote da fera. Né? Se você não fizer o que é preciso fazer, a vida te engole. Existe sempre um preço para ser pago, minha gente. Você sabe o que está errado na sua vida, você não muda o que está errado na sua vida porque você está confortável, né? Você está, sei lá, achando que as coisas vão se resolver sozinhas em algum momento. Talvez elas até se resolvam sozinhas, não é mesmo? Então você vai deixando, né? Só que este cara aqui viveu a vida inteira desse jeito. Um baita desperdício de vida. Então, é por isso que tem tanta gente que acha que este livro aqui, na verdade, é uma metáfora para a própria vida do autor. Este livro aqui foi escrito em 1903. Vamos ver aqui a data de falecimento do Henry James. Vamos conferir. Ele falece em 1916. Essa é uma de suas grandes novelas, né? Uma de suas últimas grandes obras mesmo. Então é um momento em que o autor está olhando para trás aí e pensando em como ele desperdiçou sua própria vida. No fim das contas, pessoal, este livro aqui acaba sendo um grande modelo negativo, por exemplo, sabe? Você não quer ser o mártir, né, desperdiçando sua vida. Você não quer ser a May, né, desperdiçando sua vida enquanto o outro está esperando, né, que o outro te enxergue, né, e perceba que o que você tem para oferecer é muito maior do que seja lá o que ele está esperando. Bom, enfim, você não quer ser nenhuma dessas duas pessoas. E principalmente, você não quer ser a pessoa que desperdiça a sua própria vida enquanto faz com que outros desperdicem suas vidas também. Tá vendo que a questão da fera na selva aqui tem muito mais a ver com relacionamentos, né, do que com qualquer outra coisa. Mas a fera na selva aqui me lembrou bastante o deserto dos Tátaros do Dino Buzzati. Existe um grande desperdício de vida aqui também. Existe uma grande espera por algo extraordinário que vai acontecer e que vai mudar a vida de todo mundo e que vai ser tudo maravilhoso depois que isso acontecer. Assim que os tártaros chegarem, eles vão provar seu valor, eles vão ser heróis, sabe? Vai ser extraordinário isso aqui. Só que os tártaros nunca chegam e você desperdiça a sua vida aqui dentro deste forte, esperando por algo extraordinário. Aqui, né, essa espera é uma, vamos dizer, uma metáfora um pouco mais abrangente, né? O deserto dos tártaros aqui pode ser, essa espera pelos tártaros, na verdade, pode ser qualquer coisa que esteja emperrando sua vida e você não percebe, né?
Acho que naquele vídeo a gente chega a comentar sobre isso, né? Pode ser um emprego, né, que você sabe que não vai te levar para lugar nenhum, mas você continua, você insiste ali porque é confortável, você conhece todo mundo. O salário é bem ruim, mas pelo menos é o que você tem. Então, assim, você acaba se apegando àquilo ali. É um relacionamento que já não tem para onde ir. E você continua ali por algum motivo, né? Por um comodismo, uma coisa que, sei lá. Então são sempre coisas que para as quais, né, existem soluções. É só você se mexer que você vai resolver. Mas por algum motivo você se emperra, né? Este cara aqui, gente, parece que ele vai além. Porque ele tem todas as possibilidades. Ele é livre, ele não tá preso em um forte. Ele é rico, ele pode fazer as viagens dele, ele pode viver a vida, aproveitá-la da melhor forma possível. Ele pode simplesmente abrir os olhos e enxergar a meia ali na frente dele, mas ele não faz isso. A vida é uma parada pesada demais para você viver sozinha, entendeu? Então, assim, é preciso compartilhar. É muito bonito, né? As pessoas que, principalmente jovens, né, que dizem assim, não vou me casar, vou ficar aqui sozinho, né, vou ficar aqui com os meus gatos, com meus, sei lá, ótimo, maravilha, mas vai chegar uma hora, meus amigos, que esse monte de amiguinho aí que te leva pra sair, não sei o que lá, esses amigos aí, ó, vão viver as vidas deles, e você vai ficar pra trás, sabe? Em algum momento da sua vida, você vai estar sozinho, dentro de casa, pulando de mini relacionamento a mini relacionamento ali, de, sei lá, aplicativo, sem ter vivido nada significativo na sua vida, sem ter se arriscado, né? Porque um início de relacionamento sério com alguém é sempre um leap of faith, né? Principalmente no começo, né? Vocês ainda estão se conhecendo, né? Os laços vão se, né, formando, né? Então, olha só, a vida é feita de escolhas. O interessante aqui neste livro é isso também. Eles arcam com as consequências de suas escolhas. Os dois são adultos. A May um pouco mais adulta do que, porque mulher sempre um pouco mais madura, né? Diz a lenda. Então, ela entende, né, aceita o Martin, né, como eu li ali naquele trechinho para vocês, aceita o Martin como ele é muito mais rapidamente, né? Quando ela se prontifica lá no comecinho do livro, né, a esperar pela fera na selva junto com ele, ela já tá assim, ó, eu aceito. Eu aceito as migalhas de atenção que você vai me jogar porque gosto de você. Então, de certa forma, ok, ele a fez desperdiçar sua vida também, aquela coisa toda. Mas ela tá segura ali. Ela fala, não, eu fiz essa escolha consciente neste momento. E arquei com as consequências. Né? Lá no fim da vida, né, tem aquela frase ali que você pode até achar bonita, né? Eu viveria mais por você, mas não posso. Enquanto esse cara vai viver ainda mais, sei lá quantos anos, né? Até que ele finalmente entenda o que foi que ele desperdiçou. E literalmente é só no fim da vida que ele percebe que ele desperdiçou sua vida inteira. Então, assim, esses livrinhos aqui, ó, são grandes alertas, né? Você tem duas metáforas diferentes para praticamente a mesma questão da vida. Acho que tem muito mais a ver com relacionamentos, obviamente. Porque olha só, mesmo para você aí que ouviu em algum momento da sua vida que nós nascemos sozinhos e morremos sozinhos, né? Tem gente que enche a boca, né? Faz uma cara grave, né? Pra dizer esse tipo de frase pra você. Se você em algum momento ouviu isso, acreditou, internalizou, meu amigo, olha só, não, você não faz nada sozinho. Você não abre nem a porta da sua casa se o porteiro do prédio não tiver te deixado entrar, sabe? Então não dá, sabe? Você aí, você acha que você tá aí super disposto a passar sua vida sozinho, mas será mesmo, né? Você começa a pensar assim, ó, quando eu for mais velho, né? Como é que vai ser? Enfim, pra você aí, esse tipo de livro talvez seja até mais indicado. Bem, este livro aqui não é exatamente, né, pura perfeição, eu não achei tão maravilhoso, né? É aquele tipo de livro que te faz refletir, obviamente. Esta tradução especificamente aqui da editora SESI, né, me deu um pouco de trabalho, principalmente nos primeiros capítulos, porque assim, os períodos, né, do Henry James costumam ser um pouco mais longos mesmo, né? Ele vem daquela tradição de escritores, como por exemplo, sei lá, um Oscar Wilde, que são aqueles escritores que elaboram mais seus textos. Então, na língua inglesa, né, você consegue colocar as pausas, né, sempre ali depois de pronome, verbo, complemento, você vai colocando pausas, né? Mas na língua portuguesa você precisa de marcas gráficas para esse tipo de pausa. Então você precisa de vírgula, você precisa de ponto e vírgula, você precisa de ponto final. E assim,
esta parte da revisão ortográfica, enfim, tá um pouco complicada aqui nesta edição, não vou mentir para vocês, mas existe uma outra edição que eu vou deixar aqui para vocês, traduzida pelo Fernando Sabino. Vai ter link na descrição também. Eu achei esta tradução do Fernando Sabino mais tranquilinha, mas também é questão de gosto, né? Se você, né, não liga, né, para as marcas, né? Porque, gente, olha só, pontuação, né? Tudo bem que a gente não use tanto, né? A gente está acostumado a escrever e-mails e mensagens rápidas aí em redes sociais e tudo mais, a gente não presta muita atenção nisso. Mas na hora que você quer ler um livro, né, a pontuação gráfica realmente faz diferença. Se você acha que não, pega esse livro aqui para ler. Depois você me conta. Pega qualquer livro do Saramago aí, que não tem marca de nada. Vamos ver quanto tempo você leva, né, para se acostumar com esse tipo de escrita. Bom, enfim, tudo questão de gosto, né? Eu tô aqui reclamando, mas para muitos de vocês isso aí também não quer dizer nada. Você vai se irritar com o Archer, principalmente quando o narrador começa a fazer a análise psicológica dele, contar pra gente o que ele tá pensando, né? Quais são as atitudes dele perante a May, principalmente. Essa questão do egoísmo dele irrita muito. E essa coisa dele achar que algo de extraordinário vai acontecer com ele e ninguém pode saber porque é um segredo terrível, né? Enfim. Como se isso fosse importante para os outros também, sabe? Na verdade, só é importante para ele mesmo e para a moça que gosta dele, né? Pare e pensa, por que ela teria contado esse segredo besta desse cara para alguém por aí? Mas isso não levaria nem a 15 minutos de conversa sobre a vida alheia, não é mesmo? Eu só conheci um cara em Roma uma vez que me disse que ele estava esperando que uma coisa extraordinária acontecesse com ele. Ah, que babaca, tá, continua. Mas ele acha que, nossa, encontrei aqui uma pessoa em quem posso confiar. Ela não contou pra ninguém esse meu segredo terrível. Tá bom, cara, é isso, né? Você vai passar boa parte desse livro aqui se irritando com ele, mas né, a partir daquele momento em que ele a perde, né, em que ela morre, e as visitas ao cemitério vão acontecendo, até o momento da epifania ali, aquele final que eu li pra vocês, você percebe que este livro não é qualquer coisa realmente. Existe uma vontade de fazer o leitor entender o que aconteceu com esse cara e lead by example, né? Dizer, olha só, não viva esta vida como este cara que viveu a dele. Isso aqui tá errado, isso aqui não leva a nada. Bom, é isso aí, meus amigos. Fica aqui a recomendação. Aproveito para recomendar novamente também O Deserto dos Tártaros. Se este é um tema que interessa a vocês, são dois livros bem bacanas, tá? Mas este aqui, lembre-se, ele é mais voltado para a questão do relacionamento mesmo. E é isso, vou ficando por aqui, mas antes gostaria de mais uma vez agradecer aos apoiadores do canal. Hoje não tem listinha de nome aqui, pessoal, porque eu estou reorganizando a lista. Temos novos apoiadores que ainda não estão aparecendo aqui, então a partir do próximo vídeo a listinha volta a aparecer, mas meu agradecimento permanece. Na descrição do vídeo você encontra também os links para os perfis literários do pessoal que apoia o TLT e também produz conteúdo sobre livros aqui no YouTube e no Instagram. Caso você queira se tornar um apoiador do canal, já deixo aqui um muito obrigada de coração. Dê uma olhadinha no primeiro link que eu vou deixar na descrição deste vídeo. E é isso então. A gente se vê nos próximos vídeos do canal. Um beijo grande e até mais.